Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Gente, vou chamar aqui a doutora Kalinka para estar conversando com a gente hoje na nossa live super especial. Doutora Kalinka, de Brasília, gente, vamos entender um pouco mais de qual é o papel dos médicos veterinários aí na CNA, Confederação Nacional de Agricultura, falando com a gente. Oi, Kalinka. Oi, tudo bem? Tudo bem, querida? Boa tarde, boa noite. Boa noite. Kalinka, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada por Estou estar fazendo a live passando aqui do trabalho hoje. do trabalho, né? Ai, meu Deus. Kalinka, obrigada aí por ter aceitado o convite. Direto de Brasília, Kalinka? Direto de Brasília, direto da CNA. Ai, meu Deus, olha que honra, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada a todo o time da CNA também, que faz um trabalho brilhante. E, Kalinka, eu gostaria que você se apresentasse, então, um pouco mais, um pouco do teu trabalho, um pouco da tua trajetória, porque o nosso maior objetivo é mostrar para os jovens médicos veterinários as oportunidades que tem na nossa profissão, diferente do mercado pet, que a gente está super habituado, as faculdades estão com uma grande quantidade de alunos que conhecem apenas as oportunidades do mercado pet. E a gente está aqui para mostrar um outro lado da veterinária. Com certeza. Acho que é sempre importante a gente mostrar quantas oportunidades a gente tem na medicina veterinária, né? Que não é só clínica, cirurgia, que não é só grandes animais ali, ou pequeno porte, ou silvestres, que a gente, dentro dessas áreas, a gente tem muita coisa ainda a ser explorada, né? Eu me formei em técnico agrícola, né? Sou técnica agrícola, me formei em Muzambinho com muito orgulho no Instituto Federal lá. Comecei ainda quando era escola agrícola, depois foi para Instituto Federal. Fiz a graduação em medicina veterinária na PUC de Poços, né? Então me formei em 2017. Fiz a minha especialização em clínica e cirurgia de equinos. Fiz um curso depois sobre odontologia equina, que foi a área que eu mais atuei, né? Então, clínica, cirurgia e odontologia equina. E hoje estou aqui na CNA, mais para contar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, né? Assim que eu me formei, que eu já tinha ingressado na especialização pelo IBVET, eu trabalhava na área comercial. Então, eu trabalhei em algumas distribuidoras, iniciei a minha carreira na área comercial como promotora de vendas, e depois eu fiz um processo seletivo e fui trabalhar no Estado. Então, eu trabalhei no órgão de defesa de Minas Gerais, no IMA, no Instituto Mineiro de Agropecuária. Então, fiquei lá por quase 4 anos. E assim que eu saí, nesse meio tempo, eu sempre atendi a campo, né? Então, aos finais de semana, depois do trabalho, eu sempre atendi. Então, tive aí a experiência da prática da medicina veterinária, né, a campo, atendendo a minha base de atuação sempre foi a equidiocultura. E depois, no ano passado, eu assumi aqui na CNA como assessora técnica, aqui no departamento técnico. Que carreira linda, meu Deus, tão jovem com tantas responsabilidades, né, Kalinka? Nossa, né, desde a parte da equinocultura, que realmente já é um desafio, né, ainda mais para mulher nesse meio, a gente sabe que é muito desafiador, né, Kalinka? Pelo que eu vejo um pouco dos colegas que trabalham na área, não é fácil entrar nesse meio, né? É um meio desafiador, né? Mas eu acho que como todas as outras áreas, né, que a gente tem, eu acho que às vezes o sucesso não vem na velocidade com que a gente espera, mas com dedicação ele sempre vem. É sempre proporcional ao nível da nossa dedicação. Isso aí, que bom, que bacana. E ter passado pelo IMA, a gente escuta falar muito do IMA aqui, né? Que é um órgão realmente super importante para o estado de Minas Gerais, super atuante. E chegar na CNA, que legal, parabéns, viu? Tão jovem com uma carreira tão bonita, Kalinka. Realmente é um exemplo pra gente. E saiu de Minas Gerais direto para Brasília. Saí do É- interior e vim para cá. Tem uma colega em Mozambinho também, Juliane. Minha xará, quase. Tá cortando um pouquinho tá travando um pouquinho Tá? a sua imagem para Ué, mim. será Acho que que se eu é a tirar? internet. Aí,
Vai que, vai que do Wi-Fi tava mais fraco o sinal aqui. Melhorou? Melhorou, melhorou. Tá ótimo agora. Mas eu tenho uma amiga também, Juliane, de Mozambique, então por isso que eu sempre ouvi É, falar de Mozambique, sim. E essa coragem, né? Eu vi também, fiz esse caminho, né, de poder morar fora para trabalhar. E logo no dia da minha formatura, eu fui contratada para trabalhar no Espírito Santo. E aí, 10 dias de formada, eu estava mudando para o Espírito Santo, eu e Deus. Então, ter essa disponibilidade para mudar de cidade também é muito importante, né? Igual você saiu do interior de Muzambinho para ir para Brasília, também não é simples, né? Mas tem que ter essa coragem, né, Kalinka? tem. Eu acho que a gente precisa se desapegar de certas coisas, ter coragem de fazer, mesmo que às vezes não tenha que mudar de cidade, mas mesmo na carreira mesmo profissional, nos desafios que a gente enfrenta, né? Acho que a gente precisa ter coragem para conseguir avançar, para que a gente possa subir os níveis necessários, né? Exatamente. E Kalinka, e hoje na tua atuação, como que você vê assim o papel do veterinário na CNA, no meio político, porque a CNA ela é o nosso órgão de maior representatividade do cenário agropecuário, não dá para a gente desvincular da política. E como que você se vê nessa assessoria, nesse trabalho aí em Brasília, como uma veterinária? Como que dá para se comportar assim, considerando a nossa grade e de repente se ver num cenário mais institucional? Tá. Eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar que a CNA ela defende os produtores rurais, né, os direitos dos produtores rurais. E para quem vem da prática, né, que tem a prática, a vivência do campo, faz toda a diferença aqui, porque dentro da CNA nós temos o departamento técnico, né, em que a gente tem as várias comissões nacionais aqui das diversas atividades agropecuárias, bovinocultura de leite, de corte, de equidicultura, de aquicultura, e, e a gente, qual que é o nosso papel aqui? É que a gente possa auxiliar esse meio de campo legislativo aqui, dessas políticas públicas, para que a gente adeque a legislação à realidade das pessoas, né? À realidade dos produtores, para que a gente possa mudar, melhorar e promover aí o crescimento dos produtores rurais. Então, esse é o nosso papel aqui. E quando a gente traz um olhar da prática, da realidade, a gente consegue agregar valor em tudo isso, né? Vou trazer aqui um exemplo prático, né? Quando eu estava em Minas Gerais, lá eu atuava também na parte prática da veterinária. Então, eu atendia os animais, atendia áreas, dava assessoria nos áreas, e a gente precisava mandar os animais para exposição. A gente tinha que tirar a guia de trânsito animal, que é a GTA. E a gente sabe da dificuldade que às vezes era o escritório seccional fecha às 5 horas e às 4h30 o produtor liga, eu preciso ir para tal lugar, ou eu decidi ir em tal prova, e às vezes é no final de semana, alguma coisa. Então, muitas vezes, esse trânsito regularizado ele ficava complicado por conta por essas limitações. E por vir desse cenário, de ter essas experiências, hoje a gente atua aqui como uma das prioridades da Comissão Nacional de Equicultura, que é uma que eu sou assessora técnica, né? Tanto da de equicultura quanto da de aquicultura, que a gente trouxe a questão do passaporte equestre, para fazer o quê? Em que um aplicativo de celular, o próprio produtor consiga acessar as informações daquele animal, então os exames que precisa para trânsito, as vacinas, estejam todas compiladas ali naquele aplicativo e que o próprio produtor possa fazer essa comunicação de trânsito, sem depender da autoridade de Olha. outro, então, para que ele mesmo consiga fazer essa comunicação e esse transporte facilitado e desburocratizado aí, por exemplo. Nossa, que legal, viu? A gente vê, né? Como que faz diferença ter alguém que atuou no campo, né? Quando vai formar realmente as políticas públicas. Nossa, parabéns, viu? Arrasou. E É na, esse? Pode falar. e na parte de produção de alimentos, como que você vê aí a atuação do veterinário? Você atua nessa parte também, na produção de alimentos, de outras proteínas? Na legalização, no acompanhamento, definição de política pública? Você acompanha essa área também das outras partes de proteína animal?
Hoje, aqui na CNA, especificamente, eu cuido da parte de equidiocultura, aquicultura, apicultura também. Então, Olha, um pouco desse cenário aí, um pouco de sanidade animal, eu ainda consigo atuar um pouco vertical em outras cadeias. Mas, especificamente, aquicultura e equidiocultura. Na aquicultura, por exemplo, para pescados, para o setor de pescados, a gente hoje não tem a legislação, né? Nós não temos uma instrução normativa que regulamente a agroindústria de pequeno porte para pescados. Então, isso a nível federal, né? A gente não tem. Então, qual que é uma atuação nossa nessa questão da regularização sanitária para esses produtores, para que eles possam produzir o peixe deles, que eles possam comercializar de forma segura, com um alimento seguro, né? Para que eles possam consumir. A gente trabalha para que a lei ela possa ser aplicada a esses produtores. Então, para dar regularidade, segurança jurídica para eles. Então, hoje nós trabalhamos como pauta prioritária na Comissão Nacional de Aquicultura essa regularização, essa formalização da agroindústria de pequeno porte para pescados, né? E aí, pescados a gente tem peixe, camarão, moluscos bivalves e aí uma infinidade de produtos, né? que bacana. E você tem muitos pares aí para trabalhar contigo, assim? Você acha que os colegas da veterinária têm conhecimento que existe essa possibilidade de trabalho também, que é tão importante? Repete, por favor, que cortou um pouquinho a ligação. É, e aqui também. Ela até parou para mim agora há pouco também, a conexão fraca. Falei, oh, Deus. É, mas tem outros colegas veterinários, você vê que os colegas do ramo veterinário conhecem esse lado da nossa profissão para atuar também nesses segmentos? Eu posso te falar que muito pouco, mas aqui na CNA nós temos. Aqui eu tenho duas colegas, né, que atuam, uma diretamente aqui, né, uma que está no Departamento de Relações Internacionais da CNA, em que atua, ajuda a gente aí na abertura de mercados, quando a gente precisa de algum apoio com outros escritórios que a CNA tem aí internacionais, né? E nós temos na área do núcleo de inteligência de mercado a Maria Eduarda, que também é veterinária, que até vai fazer uma live também. Ela nos ajuda aqui nessa parte, né, na área aqui do departamento técnico da CNA. Nossa, que legal. E, assim, para os colegas que estão chegando, você vê que tem. Qual que seria o meio? Quem se interessar? São processos seletivos? Como é que você ficou sabendo para chegar na CNA? Você já LinkedIn. admirava alguém? Como é que faz? A gente sempre tem aqui os profissionais de referência aqui, né? Nós temos hoje o nosso diretor do departamento técnico, o Bruno, que tem uma experiência gigante aí nesse setor da agropecuária, o nosso coordenador João Paulo, que veio do campo também, é produtor rural, então eles trazem essa bagagem com eles também. Então são pessoas que a gente já tinha uma admiração, a gente já seguia, e a gente ficou sabendo das vagas, né? Eu, por exemplo, fiquei sabendo da vaga pelo LinkedIn, fiz o cadastro, e aí a gente teve as provas, né? A prova escrita e depois a prova oral, né? Em que a gente é entrevistado, a gente conta um pouco da nossa história, da nossa experiência, e aí a gente vai para as seleções dos currículos e quem decide é a diretoria, né? Ah, mas que legal. Então, você acha que para quem está iniciando a carreira, assim, você já passou pela parte de atendimento a campo, de equinos? Hoje você está numa parte mais tanto política quanto institucional, governamental? Como que você acha que hoje, se você fosse olhar para trás, os caminhos que você fez, você recomenda o mesmo caminho para os nossos colegas jovens que estão se formando agora? Teria alguma Eu alteração? Não, eu acho que assim, na minha trajetória eu não tenho, não. Eu acho que tudo que eu fiz, lógico que algumas coisas a gente sempre pode melhorar, a gente pode aprimorar, mas eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Acho que a minha dedicação também, né? O que eu posso deixar é que se dediquem, tanto na parte prática, ou que seja para um cargo estratégico. Eu acho que a dedicação é sempre o melhor caminho. A gente precisa estar preparado tecnicamente para os nossos desafios, né? Seja na clínica, eu preciso estar preparada para conseguir operar
um paciente para conseguir dar o meu melhor, ou dar o melhor conhecimento para aquele paciente. E assim nos cargos estratégicos também, né? Para que a gente possa desenvolver as competências que aquele mercado, que aquele cargo esperam, né, de um profissional. Então, acho que o que a gente pode deixar é que a gente eu acredito que muito tudo o que a gente tem que passar, todas as nossas, os nossos desafios, nos trazem experiências e competências que vão ser necessárias para todos os cargos e nos preparar para um futuro, né? Que linda, isso aí, é verdade, viu? A tua universidade foi qual? Na PUC, Foi na na PUC PUC de Poços de de. Caldas. Poços Ai, de Poços de Caldas. Caldas. Olha só, que legal. E a gente está tendo uma. A gente teve um evento aqui, a gente teve um encontro do. Ih, tá vindo aqui com barulho. Mas. Me perdoem, gente, porque é ao vivo. O pessoal tá chegando aqui também. É, e aí, deixa eu abrir a porta aqui. Um minutinho só, Kalinka. Sem problema. E aí, a gente está vendo que é uma grande quantidade dos colegas que se formaram, muitos não atuam mais. Muitos foram para o mercado pet, muitos abandonaram a profissão e alguns poucos foram para a parte de produção de alimentos, assim. Mas uma grande parte desistiu no meio do caminho. E o que você viu da tua realidade? Seus colegas hoje, como é que estão? A galera continuou? Foi muito pro pet? Como é que foi a tua realidade? A gente tem uma diversidade muito grande na minha turma, né? É, alguns estão muitos continuaram nas áreas que foram propostas aí, que eles foram trilhando durante a faculdade, né? Mas alguns mudaram de carreira. Eu costumo falar assim que os 5 primeiros anos da medicina veterinária, que ele é muito desafiador. Ele realmente ele te faz ou persistir ou desistir daquilo ali. Então a gente precisa estar muito alinhado com o que é o nosso objetivo. Porque a gente sai da faculdade, a gente não tem experiência, a gente sai muito, por mais que a gente faça estágios, cursos, a gente ainda precisa de uma preparação, de uma maturidade para enfrentar o mercado de trabalho. Muita gente às vezes nem conhece a gente e não sabe do nosso potencial. Então, esses 5 primeiros anos é onde você vai moldando todo o seu perfil profissional, toda a sua competência, vai ganhando a sua clientela. Então, eu acredito que muito se deva a isso, a essa persistência e essa visualização do objetivo. Verdade, verdade. Esses primeiros anos são bem desafiadores, né? E para superar, atravessar esses primeiros anos, qual estratégia que você usou, Kalinka? Persistência. Eu acho que a persistência e visualizar o objetivo, aonde é que eu quero chegar. E aí eu tinha um coordenador meu que ele sempre falava, coloque no papel, que fica mais fácil você visualizar o que é que você quer e como que você vai atingir esse objetivo. Então, eu acho que a persistência, saber aonde você quer chegar, ter esse objetivo muito bem claro. Excelente, tem perguntinhas aqui. Tem perguntas da Lise. Para quem quer Ó, seguir a carreira veterinária voltada para políticas públicas, qual o seu conselho? Obrigada, Lise. E também, Lise, qual conhecimento desses conhecimentos, quais a gente. Para quem quer seguir a carreira, vamos lá, é uma pergunta colada na outra, Lise. Para quem quer seguir a carreira veterinária voltada para políticas públicas, qual o seu conselho? E depois vamos emendar. Qual o conhecimento que é preciso ter? eu acho que, como eu já havia até comentado, né? Eu acho que a preparação técnica é importante, né? Então, saber qual é o cargo que você vai desenvolver, quais são as competências que você precisa ter, para que você possa ir direcionando estrategicamente para aquele objetivo, né? Ou para aquela finalidade que você está sendo proposto ali. E qual é a outra pergunta? Qual é o conhecimento que você precisa ter e para Isso. qual que era a outra? Isso aí. Qual, né, primeiro, para quem quer seguir carreira, qual o seu conselho e qual o conhecimento? Nós temos até dentro aqui da CNA, nós temos o programa CNA Jovem.
em que vai desenvolvendo as pessoas, né? Há uma seleção aí de pessoas que estejam interessadas em desenvolver, desempenhar certas características e que possam ser preparadas para assumir cargos aí de lideranças. Hoje a gente tem muitas pessoas, muitos exemplos de ex-CNA jovem que hoje atuam estrategicamente dentro das próprias federações ou em outros cargos aí dentro desse cenário da agropecuária, né? Então, acho que esses programas, eles vão preparando também, né? Nós temos aí dentro da casa, nós temos a Comissão de Novas Lideranças também, a Comissão Nacional das Mulheres. Então, são programas que são voltados para desenvolver ou para que essas pessoas possam ter essas oportunidades também. E de conhecer um outro lado, né? Um outro cenário aí de atuação também. Lizzie, eu falo assim, até por mim mesma, por minha experiência, enquanto né, atuava né, no campo, trabalhando com empresas, e aí né, com integradores, né, principalmente com o frango de corte, então trabalhava com a integradora, dava assistência a campo, mas eu não me atentava, passei, trabalhei em tantas cidades, em tantos estados, e não me atentava a participar, a conhecer quem é o presidente do sindicato, quais são as ações, sabe? O trabalho mais social, quais são os cursos, os treinamentos, tem Senar, tem sindicato, tem federação, qual que é a federação desse estado, quem que é o presidente, quem é o presidente do meu sindicato aqui, que seja da associação de moradores. Então, levou muitos anos aí para eu entender que é super importante você estar engajado com esses segmentos, com esses setores, com essas lideranças, porque elas são uma ponte para a gente também atingir o nosso objetivo, né? Com certeza. E eu acho que é uma ponte e um fator fundamental para o nosso agronegócio, né? Eu acho que é conhecer a estrutura que a gente É, trabalha, o que está disponível para o produtor. Então, a gente começa ali dos sindicatos, que é a ponte direta ali que a gente tem com os produtores nos municípios. Os sindicatos são amparados pelas federações de agricultura e pecuária que estão no estado, tem uma estrutura muito robusta para aprender, para dar suporte aos sindicatos. Dentro disso, a gente tem o Senar, de todo o desenvolvimento de aprendizagem rural, de educação que a gente tem, de formação profissional rural, de todos né, que estão envolvidos nessa cadeia do agronegócio, em diversos setores que a gente tem. E a gente tem a CNA que está aqui dando um apoio estratégico também para as federações. E como eu já comentei, dentro da CNA, do departamento técnico aqui, nós temos as comissões nacionais, que são voltadas para cada cadeia e para que possam ser a voz do produtor rural onde tudo acontece, que é aqui em Brasília, né? Onde a gente tem aqui a concentração aqui dos ministérios, do poder público, do poder privado, para que a gente possa é, atuar estrategicamente nesse cenário em prol dos produtores rurais, né? É, muito bom. Então, a gente vê o quanto que um jovem está escutando, ter ideia dessa conversa já é muito importante para a vida dele, né? Porque é ali, né, que tudo acontece, né? O que você falou, o sindicato está ali pertinho e é o mais próximo do produtor e tem a CNA que está lá em cima desenvolvendo essas políticas públicas. Então, a gente precisa saber quem é que está na liderança do nosso setor de atuação, né? Com certeza, quem é que está ali do nosso lado, né? Para quem que às vezes a gente precisa essa conhecer, né? Ah, eu não sei quem é. Não, mas só um minutinho que eu sei quem conhece, eu sei quem pode ajudar, quem pode auxiliar. Isso aí. Isso é bem importante, né? Um bom conselho também para os nossos jovens que estão chegando, né? Esse relacionamento, esse networking. Como que você tinha alguma estratégia quando você estudava? Como é que, ou depois que você se formou, como que você manteve seus bons relacionamentos? Desde a época da faculdade, eu sempre participei muito do DA, né? Que a gente tinha lá na PUC, a organização de cursos, de palestras, estava sempre junto com os professores. Eu tenho uns professores da PUC que têm meu coração, assim, que foram fundamentais na minha formação profissional e pessoal também. Então, me ajudaram muito nesse desenvolvimento
E eu acredito que eu só estou onde eu estou hoje por conta desses profissionais que me formaram, né, ao longo desse tempo, os colegas de trabalho. Mas eu sempre fazia muitos cursos e de todas. Do Senar eu fiz todos os cursos que você possa imaginar, de apicultura, casqueamento de bovinos, de equinos. Então, acho que isso vai trazendo uma bagagem para a gente, um conhecimento com diversos profissionais de diversas áreas, e acaba que a gente, eu conheço uma pessoa ali, outra aqui, e isso vai te trazendo benefícios, né? Para todos, né? Você vai sendo conhecida, as pessoas vão te conhecendo, vão desenvolvendo essas características. Então, acho que muito é isso, é a gente estar sendo visto, estar se mostrando como que a gente vem fazendo, como é que a gente vem desenvolvendo as atividades. Nossa, excelente, exatamente. Poxa, Kalinka, muito obrigada, viu? E eu gostaria que você desse um conselho para os nossos jovens que forem escutar essa nossa live depois, um conselho que você possa dar para eles e principalmente os que querem ingressar na carreira política, né, seguirem aí os teus passos, chegarem na CNA, por exemplo, ou ocuparem outros espaços de liderança. Qual o conselho que você dá para esse jovem? Vamos pensar num recém-formado. Estudem muito e sejam resilientes, tenham à frente sempre quais são os seus objetivos, que isso vai te levar a caminhos onde muitas vezes, às vezes a gente acaba desistindo, né? Mas a gente tendo o nosso objetivo muito claro, ser resiliente na carreira, estar preparado, estar sempre se atualizando, se preparando, faz toda a diferença para qualquer, não só para cargos administrativos, assim, mas na prática também faz toda a diferença. Acho que a gente não pode ser sempre um profissional mediano, a gente tem sempre que buscar a excelência em tudo que a gente faz, né? Sempre buscar atualizar e melhorar sempre. Esse é o meu conselho, era o conselho que a minha avó me dava. Estuda, estuda muito. Que bom, exatamente, né, Kalinka? Esse mundo tem tanta oportunidade, né? A gente está no meio, olha só, eu tô falando com a Kalinka tá em Brasília, eu tô em São José do Vale do Rio Preto, interior do Rio. Tem tanta oportunidade, hoje está tão mais fácil estudar do que no tempo da tua avó, no tempo da minha mãe. E a gente tem muita oportunidade, né? Com certeza, com certeza. É saber aproveitar e uma coisa que eu sempre falo. Às vezes não adianta a pessoa ter um diploma na mão se ela não tiver coragem de trabalhar, coragem de seguir. Então a gente precisa muito da coragem também para que o nosso trabalho seja da melhor forma, né? Exatamente. Ai, parabéns, viu? Foi um prazer ter essa conversa aqui, gente, com a Kalinka. Muito obrigada, ô Elise. Muito obrigada pela participação de todo mundo que está aqui. E, Kalinka, vamos convidar eles, então, para participarem dos cursos do Senar, falar da nossa plataforma do Senar, que está aí a todo vapor, né? Com certeza, nós temos a plataforma do Senar Play, nós temos os cursos para que eles participem. Nós vamos ter um congresso semana que vem da Conacarne também lá em Belo Horizonte, então já fica aí a dica para quem quer se atualizar no mercado e ter a oportunidade de conhecer toda a nossa estrutura da CNA, das federações. Então, eu vou postar depois no Story também ali, para que vocês possam acompanhar, siga o sistema CNA Senar, né? Para que vocês fiquem atualizados de tudo que é, quais são os materiais que a gente produz, que a gente tem aqui dentro da casa. Aí, pessoal, sigam o CNA Senar, sigam a Kalinka para ver ela linda lá trabalhando com os equinos e trabalhando na CNA, maravilhosa, né? E Kalinka, vamos deixar aí aberto também para uma outra hora a gente fazer um bate-papo desse mundo da equidicultura, que é um mundo que eu vou confessar que eu não tenho tanta familiaridade então. E aí eu quero muito aprender contigo também. Vamos sim, nós temos assunto para falar por horas, Ju. Nós temos o passaporte equestre, material genético e várias outras coisas aqui que dá para a gente passar um bom tempo aí conversando. Opa, maravilha. Ó, já tem recado aqui, olha, colhem nela que será um sucesso. Isso Ó, aí, gente, colhem na Kalinka que será um sucesso, viu? a Luzia é minha ex-chefe, minha ex-coordenadora lá de Poços de Caldas, que eu tenho carinho imenso e que hoje eu posso chamar de amiga, viu?
Que bom, viu? Deixando isso é muito importante, né? Deixar as portas abertas, né, Kalinka? Com certeza, com certeza. Mas obrigada, muito obrigada mais uma vez pelo convite e estou aqui à disposição. Oh, o prazer todo meu, viu? Um beijo para você, para toda a equipe da CNA, que também está junto com a gente aqui. Estou no CNA Jovem. Essa semana os jovens vão ter treinamento, então sigam também, pessoal, o CNA Jovem, que tem muita coisa bacana para vocês. E jovem do Brasil inteiro, cheios de iniciativas aí para colocando em prática com os produtores do Brasil. Obrigada, Fica obrigada, com Ju. Deus. Tchau. Tchau, Obrigada. com Deus Obrigada, também. pessoal. Tchau.